noite. Boa noite, Gi. Boa noite, Ana. Olá, Jennifer. Que legal. Vamos lá. Vamos mais uma live. Ontem foi muito legal com a André Lima. Hoje com a professora Vivi. Isso mesmo, professora Vivian. Vai contar a história de vida dela pra gente. Boa noite. Olha aí a galera entrando aí. A Kelly, a Carol Marculino. Que legal. Escrevam aí, de onde vocês são. Gosto muito de saber de onde vocês são. Escrevam aí. Que cidade que vocês estão me assistindo. E chama a galerinha aí, clica no aviãozinho, chama os amigos. Vamos conhecer mais uma história de sucesso aqui. Tem várias já. Olha aí, English to Fly, Sachinha, sempre junto aí assistindo as lives aí. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, já a professora Vivi vai entrar aqui também. Vai contar a história dela, qual a relação que ela tem com a aviação. Você é de São Paulo, Carol, muito bem. Guarulhos, sempre aí, isso aí, isso aí. Caio, vamos lá. Ontem foi muito bacana a história. Ô, Jaque, tudo bem? Tenho que responder um áudio que você mandou pra mim, mas eu vou responder. Ô, Michel, senti sua falta hoje às 7 da manhã, hein? O que aconteceu com você? 7 da manhã. Oh, meu amigo Tio Livre, treinamento também tá em todas. Você e o Sasha estão igual arroz de festa. Estão todas as lives, vocês estão juntos. Legal. Bacana, vamos lá. Ribeirão Preto. É isso aí. Era pra ter ido aí em abril, hein? Que pena. Não deu pra ir ainda, mas esse ano a gente volta. Esse ano a gente volta. Vamos lá, vamos lá. Seu Victor da Tio Livre. Vai começar, hein? Semana que vem nessa plataforma, hein? Se prepara para dar as aulas ao vivo. Vamos lá, semana que vem tem uma novidade aí. Oh, a professora entrou aí, ó. Inglês to you. Que bonitinho. Cadê? Aqui, bom. Tô convidando aí, Vi. E entra aqui para contar a sua história. Aê! Oi, Scott! Tudo bem, amiga? Tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em Então paz. tá bom. O som tá bom? Tá Você bom. tá ouvindo bem? Tá, perfeito, perfeito. Tudo bem. Muito obrigado por ter aceito o convite de contar a sua história aqui também. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer trabalhar com você. E aqui a gente tá numa conversa, né? Mas é muito, muito legal. Eu acho muito divertido e aprendo muito com você, né? Com o Sasha também. É, tá aí Então, também muito bom. assistindo aí a gente aí. É, ele tá aqui? Ah, Legal. tá aí Muito bom. também, tá aí também. Então, Vivi, você está Bacana. fazendo parte de uma série, né? Você deve ter visto várias outras já, né? Onde as Sim. pessoas contam a sua história de vida. E você vai contar a sua história pra gente aqui também, desde o comecinho. Em algum momento vai aparecer o seu envolvimento com a aviação. Aí você vai contar pra gente Sim. como você colabora aí com essa moçada, né? Então, primeiro, o seu nome, aonde você nasceu, como foi sua infância. Conta pra gente um pouquinho. Tá bom. Então, boa noite a todos que estão aqui na live. É um prazer estar aqui com vocês, com o Scott. Muito bom. A Bruna tá aí. Eu vi a Kalila também, minha prima, que tá aqui. Muito legal. Então, eu sou a Vivian. Tenho 42 anos. Sou de São Paulo. Nasci aqui em São Paulo também. E desde bem pequena, eu tinha 9 anos, na verdade, eu comecei a fazer o curso de inglês, né? Sou professora de inglês hoje, né? Então, eu tinha 9 anos, minha mãe me matriculou junto com meu pai no mesmo dia na escola de inglês, para a gente poder fazer o curso. E eu continuei, meu pai fez só um mês, desistiu. E, inclusive, perdeu oportunidades por conta disso, né? Né? Meu pai trabalhava na Embraer, Olha isso, na Embraer. trabalhou a vida toda na Então, a Embraer, aviação né? sempre esteve envolvida com você. Sempre. As minhas brincadeiras, Scott, eram num bandeirante, no clube da Embraer, né? Olha Embora, isso. embora eu morasse aqui em São Paulo, nós não nos mudamos para São José dos Campos. Meu pai a vida toda ia e voltava todos os dias no ônibus fretado. Olha. Então a gente mora aqui em São Paulo e ele pegava o ônibus na Dutra, deixava o carro ali na Polícia Federal, na Dutra, aqui na Vila Maria.
e pegava o ônibus fretado ali. E ele fez isso por 35 anos. 35 trinta anos? e cinco O anos. que ele E fazia eu na não sei, Embraer? O que ele fazia lá? ele é projetista aeronáutico. Olha, que Só para legal. você ter uma ideia, meu pai desenhou Tucano, desenhou várias partes do Bandeirante também, né? Que Então, voam ele tá ainda lá até desde a hoje. fundação da Embraer. Ficou lá por muito tempo. Tanto que hoje ele faz parte ele já faz há muitos anos já parte da APVE, que é a Associação dos Pioneiros Veteranos, né, da Embraer. Sim. E ele é sócio remido, se eu não me engano, que é aquele vitalício, Que né, que é para sempre. legal, que legal. Ele pegou o Bem sonho, legal. ele pegou o sonho literalmente da construção. Exatamente. E é muito legal, porque eu vou fazer um parênteses aqui sobre o meu pai, né? Ele realmente é muito apaixonado pela aviação. Eu estive na casa dele no domingo e foi muito engraçado, porque ele fica ouvindo os aviões, ele mora em Guarulhos. Então ele fica ouvindo os aviões que agora passam de vez em quando só, né? Um ou outro. Ele tem lá um programa que ele acessa as rotas para onde vai o avião X, Y, Z. E nós estávamos na sala e ele falou assim: Olha, um Hércules. Aí a gente, hã? Que Hércules? Ele ouve, ó, duas turbinas. E aí tava passando mesmo o Hércules lá e ele acessou O aplicativo. o aplicativo e viu que realmente era um Hércules, duas turbinas, Quem né? Ele gosta, ouviu quem é apaixonado sabe pelo ouvido. apaixonado. É. Então, na verdade, eu entrei na aviação no inglês. No inglês eu trabalho já desde que eu tinha 17 anos. Então, eu comecei a fazer o inglês com 9 anos. E com 17 anos, na mesma escola que eu comecei, eu fui convidada para ser monitora. Olha aí. Então, eu ajudava outros professores. E aí, com isso, a minha mãe tinha desconto na mensalidade. Porque aí eu fiz muitos cursos lá, né? Era um curso que eu comecei criança, então depois eu fiz kids, eu fiz teens, depois eu fiz todo o resto que tinha, né? E foi na escola FESC, na verdade. Eu sou muito grata à escola, sou muito grata aos diretores da escola, porque é uma franquia, né? E foi muito bom. E aí eu tinha um desconto, então eu trabalhava a tarde inteira, eu ia para a escola, trabalhava a tarde toda Que lá legal, que legal. como monitora. Você teve uma infância normal, tranquila? Você tem mais irmãos? Eu tenho um irmão, e a minha infância foi muito divertida, muito legal. Só para você ter uma ideia, a gente fazia acampamento no clube da Embraer. Olha isso, cara, que legal. Então a gente tinha os acampamentos e era muito legal porque eram só as crianças e os Olha, pais Ju não. aí, um beijo, Os Ju. pais, os pais iam para lá só para montar as barracas e a Que gente ficava lá legal, cara. dos monitores. Foi muito divertido mesmo. Que bacana. E eu, na verdade, eu não sei por que os meus pais não mudaram para São José. Porque eu acho que teria sido diferente, né? Teria sido legal. Eu gostaria de ter morado no interior, eu acho que seria legal. O meu pai teria sido bom, mas ele sempre foi apaixonado por andar de carro, então andar de ônibus para ele todo dia era uma festa. Então, Até para ele não mudar gosta. muito a rotina da família, foi uma escolha que ele teve, com certeza. E Isso mesmo. a adolescência, então, você continuou dentro desse mundo da escola de inglês? Teve uma adolescência tranquila Então, também, normal? eu super divertida, super legal. Eu, na verdade, queria ser. Eu estava na dúvida o que eu ia estudar e tal. Teve uma época que eu queria fazer fisioterapia. Aí até a minha prima que tá aqui, ó, a Kalila, a avó dela cortou o dedo uma vez, cortando um bife. Eu tava na casa dela e ela cortou bastante do dedo. Eu falei, como é que eu vou ser fisioterapeuta se eu não aguento, né? Não aguentei ver aquele tanto de sangue. Aí até foi naquele dia que eu decidi. Eu tava entre a fisioterapia e letras. Aí eu falei, não, vou fazer letras. É o que eu quero mesmo, e vou fazer letras. Letra não sai E aí, sangue. Letra não sai não, sangue. decidi. E aí, o que eu decidi, na verdade? Eu sou formada em português, italiano e inglês. Então, eu estudei na USP, eu fiz letras na USP, e sou formada nesses três idiomas, né? Ai, minha Kalila, beijo, querida. Que Beijo pro legal. meu. E aí, eu fiz letras lá, e depois eu fiz pedagogia. E aí eu sempre trabalhei em escola, eu fui concursada da prefeitura por 10 anos, eu saí agora, não faz pouco tempo, mas eu trabalhei na prefeitura durante 10 anos aqui em São Paulo.
E há 3 anos atrás, eu falei assim, bom, eu acho que está na hora de eu começar a trabalhar online, porque eu vi que trabalhando online eu poderia ajudar mais pessoas, né? Porque eu não faço ideia quantos alunos já passaram pela minha vida, foram É muitos, muita né? gente, é muita gente. Só para você ter uma ideia, hoje, atualmente, eu tenho 400 alunos, hoje. Nossa, nossa. Então, assim, eu trabalho na escola regular também, ainda, eu tenho curso e trabalho na escola regular, então eu nem sei quantos alunos já passaram pela minha vida, foram muitos, né? Muitos, muitos, muitos. Então eu falei assim, bom, eu acho que vai ser legal se eu começar a fazer o curso online, oferecer isso, porque eu vou poder alcançar mais pessoas, né? E aí foi quando eu decidi começar exatamente pelos comissários de bordo, porque eu queria ser comissária de bordo. Hum, Tinha 18 anos lá, quando eu fui decidir fazer letras e tudo mais, eu falei assim, eu vou fazer letras, mas eu vou ser comissária também. E aí, tanto que o meu pai já tinha visto com todo mundo onde é que eu ia estudar, o que, que eu ia fazer, como é que ia ser e tudo mais. E eu acabei que comecei a namorar meu marido, eu falei assim, quer saber, eu acho que eu não vou ser comissária, não. Eu acho que eu vou ser mesmo professora de inglês, porque aí eu fico aqui, não vou precisar ficar viajando toda hora, né? Então foi uma decisão, na verdade, que às vezes eu sinto um pouco, porque eu vejo como o pessoal ama essa carreira e eu amo também. E por isso até que eu trabalho com os comissários, porque eu acho que quem gosta, quem tem talento para isso, é muito fantástico, muito. né? Então, assim, eu vejo os meus alunos que eu ajudo aqui, que conseguem uma vaga numa companhia, a vitória deles é a nossa também, né, Scott? É vitória todos. Há pouco tempo atrás, há uns 10 anos atrás, Uhum. eu estava conversando com a dona da escola da Voar em Belo Horizonte, e ela estava ainda meio, ela tinha deixado de ser comissária para ser mãe, filho pequeno, aí ela estava meio assim, mas eu não vou voar nunca mais, tudo. Eu falei, você vai voar. Como diretora de escola e professora de escola de aviação, você vai voar nas asas dos seus alunos. E é o que você faz. Você Exatamente. voa nas asas. Cada um aluno que está lá voando tem um pedacinho seu junto. É verdade. É verdade. Eu vejo isso e eu vibro muito com os meus alunos que são comissários e com os outros também, porque cada um que. Falar em inglês é abrir portas, né? Abrir muitas portas. Você abre todas as portas, na verdade, né? Independentemente da sua profissão, você abre essa porta. Então, eu vibro muito quando cada um fala: olha, eu fui promovido. Ou eu consegui tal emprego, eu mudei de emprego por conta disso, eu passei por uma entrevista, olha, me ligaram e eu respondi tudo, tô aqui Que feliz, né? legal. A Então, gente vibra junto com isso é eles, legal. porque é uma construção, né? Uma construção a duas mãos. Exatamente. E é bacana porque tem a ver com a missão de vida, ajudar pessoas. É um trabalho como todo Exatamente. outro, um trabalho honrado, um trabalho, Hum. assim, de muita dedicação também ser professor, né? A profissão de Sim, muito. professor é uma das mais importantes do mundo, porque todas as outras profissões derivam de alguém ter ensinado eles, né? Exatamente, exatamente. E é o que você falou, né? É vibrar junto mesmo, voar junto, fazer junto, né? Então, é isso que eu sinto e é isso que eu tenho para minha vida, né? É isso que eu. Às vezes eu falo assim, eu queria trabalhar no banco. Aí eu falo assim, não, mas eu nasci para isso, né? E cada vez Exatamente. que realmente tem uma vitória de alguém, a gente ganha junto também, né? Então isso é Exatamente. muito bom. E aí, então, há 3 anos atrás, voltando lá, eu resolvi fazer. Eu falei assim, bom, então eu vou trabalhar com os comissários e para isso eu vou fazer um e-book. Aí eu fiz um e-book bem enxuto. Até a Monique está aqui, que me ajudou com as dicas específicas, né? Por exemplo, por que tem que apagar a luz na hora de voar, de decolar, de aterrissar, né? Alguns detalhes assim. E foi bem legal, porque foi bem aceito. E como eu já tinha essa experiência com a aviação, de estar sempre nesse meio, de ter comissários também como meus alunos, e no curso mesmo, né? Não só. Aí eu achei que seria bem legal e que seria muito proveitoso, né? Sim, sim.
E assim, Scott, a gente não vai ficar rico. Não, Não é não. essa a Não sei se intenção. você, De não jeito sei se nenhum. você conseguiu assistir ontem a live. Ontem eu fiz a live com um grande amigo meu da época da TAM e ele falou Eu em vi que algum, ia ter, mas não conseguia, estava ele, em aula. ele falou para mim, falou assim, Scott, você não vai ficar rico. Você vai ajudar pessoas até o resto da sua vida, mas você não vai ficar rico. Eu falei, tá bom, eu já aceito isso. É. E o nome do seu instituto eu acho muito bacana exatamente por isso, que é melhorando pessoas, né? É o que a pessoa vai fazer para ela melhorar. A gente não tá, por exemplo, quando eu ofereço o curso, quando eu vendo o curso, por exemplo, eu não vendo, você vai falar isso para sempre em 2 meses. Não, é porque realmente vai ter que ter um esforço, vai ter que ser uma ajuda mútua mesmo. E é melhorar, É né? um Porque quanto processo, mais né? A você. gente tem a Bruninha de Salvador, que está aqui com a gente aqui na É, a live. Bruna tá aí, Essa querida. garota de 3, 4 meses já está fazendo vídeo em inglês no YouTube, cara. Fala sério. É, é verdade, verdade. E assim, eu fiz algum milagre com ela? Não. Ela se esforçou, ela foi adiante, ela se dedicou, né? Se dedicou, na verdade, bastante, ela se preparou, né? E Então é uma coisa isso. legal que com certeza ela tem, e que você também já reparou isso em outros alunos, é a coragem, né? Eu acredito que nesse mundo de inglês, o Sasha está aqui também, e vários outros profissionais de idioma, o maior desafio de vocês é quebrar essa crença da vergonha de falar errado, né? É mais programação neurolinguística do que propriamente o idioma, né? Eu vejo o quanto que Exatamente. no meu caso, o quanto que eles têm medo de falar em público, o quanto que eles têm medo Uhum. de contar a história deles. E no caso de Sim, vocês, é o quanto que eles têm medo de... A grande maioria chega pra gente falando, não, eu entendo, eu leio, mas eu não falo. É assim que eles falam, né? é verdade. E você sabe, Scott, que naquele dia que eu trabalhei aqui com você, aqui em São Paulo, algumas pessoas que estavam lá no treinamento ficaram muito apavoradas, como se eu fosse fazer alguma coisa com elas, né? Quando foram passar por mim, que era naquela parte A entrevista, a simulação. entrevista, né? Então, eles ficaram muito apreensivos. E assim, o que que a gente tem que deixar bem claro? Eu acho que o Sasha, se ele estiver aqui, ele vai concordar comigo. Que quem critica o inglês é o próprio brasileiro e não o nativo. Tá? Hoje mesmo eu estava conversando com uma aluna minha que mora no Canadá. Ela se mudou ano passado em agosto para lá, já está fazendo um ano que ela está lá. E ela tá aprendendo, ela tá se virando e tal. Ela não tinha nada de inglês e ela tá ali se aprimorando. E ela me falou assim: Nossa, eu tô muito impressionada porque como eles me tratam, como eles me ajudam, como eles querem que eu melhore. Então, mesmo que eu fale tudo errado, eles falam: Você pode repetir, por favor? E aí eles vão me ajudando. E não com aquela crítica. Vivi, mas Porque é só olhar o contrário. Quando a gente recebe um gringo aqui que tenta falar o português errado, a gente também não tenta ajudar eles? É igual. exatamente, Só que é a igual. diferença é que eles não têm vergonha, eles se jogam aqui, falam os português tudo errado e a gente vai ajudando eles. Vai ajudando. E é a mesma coisa. E aí a gente não pode ter essa barreira, né? Então, porque é o que eu falei. Então, quem corrige, na verdade, não é nem corrigir, porque corrigir é bom. É criticar, na verdade. A crítica E daí cria bloqueios, né? destrutiva. Cria E aí cria. bloqueios, né? Eu não vou falar errado, eu não vou tentar de novo, porque alguém vai me criticar, então eu não. Mas tem muito a ver também com autoestima, eu acho. Eu pego muitos alunos em coaching Sim, individual que eu percebo muitas vezes tem a ver com autoestima. Foi muito cobrado, muito exposto quando era criança, muito comparado com irmãos, com primos. Aí já vem com sim, índice de autoestima baixo que não se verdade. permite a ser criticado publicamente, julgado. Então, meu, na boa, esse é o nosso grande desafio dos professores de inglês hoje, inglês, espanhol, de idiomas, que é Sim, quebrar sim, essa crença de não ter vergonha de falar errado e se jogar mesmo, né? sim, é verdade. Vou tirar uma fotinha aqui nossa, Scott, porque depois Isso, eu esqueço. Ai, peraí que o meu... Apareceu tudo aqui, mesmo negócio da foto. vai lá. Pronto. Depois eu vou te mandar Então, essa live. uma coisa, depois eu te mando. Uma coisa interessante que eu vejo, que até na verdade foi ouvindo isso que eu decidi montar o curso online, tá? Eu estava ouvindo uma rádio aqui em São Paulo e eles falaram na rádio assim,
saiu a pesquisa sobre os falantes de inglês no Brasil. Então, 5% da população fala inglês e só 3% é fluente. Aí eu falei, gente do céu, isso tem que mudar. Por que nós estamos atrás de vários outros países? Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, para mudar essa situação, para que esse número possa ser maior mesmo, né? Porque o brasileiro é tão talentoso, tem tantas habilidades, por que não falaria inglês? Não tem nada que impede a gente de falar inglês. Exatamente, né? exatamente. Então, como é que a gente pode melhorar isso? Como é que a gente pode chegar à excelência? É só a gente reparar o quanto que a mão de obra do brasileiro é valorizada lá fora. Porque Exatamente. nós, por sermos brasileiros, temos ziriguidum, temos jogo de cintura, a gente sabe se virar com qualquer coisa. Outros povos são muito metódicos, muito retinhos. Então, se a gente tem um idioma, o inglês e outros idiomas, você nunca vai passar perrengue lá fora. Nunca. Verdade. É verdade, é verdade. Aqui tem uma pessoa que falou que tinha que ter no ensino público também, né? É verdade, também concordo, né? Que falta um investimento aí para que as aulas de inglês sejam mais... Eu acho que até estão tentando fazer isso, né? Porque agora dentro da BNCC tem sim o inglês, português, matemática e inglês como as disciplinas obrigatórias ali. Eu acho que com o tempo isso vai melhorar, né? Eu acredito e espero que isso... Eu assisti uma entrevista do do fundador da WhatsApp, né? E ele falava assim, né? Que ele só tem sucesso hoje porque o sistema educacional brasileiro é incompetente. E é verdade, né? As escolas de inglês hoje só têm sucesso, os professores particulares só têm sucesso, só tem o seu ganha-pão, porque o sistema universal básico que é oferecido teoricamente é incompetente. Porque a gente passa do primeiro ano até o 9º ano, depois mais 3 no ensino médio. São 12 anos aprendendo o verbo to be, vamos dizer assim, sem sentir o progresso. Cara, 12 anos era para todo mundo falar inglês perfeitamente. Verdade, verdade. Porque... Verdade, é verdade. E tem muita gente que fica traumatizado com o verbo to be exatamente por conta disso. A gente chama de verbo to be. Ai, meu Deus, eu vou começar esse curso, vai começar justo pelo verbo to be, eu vou embora. Não, porque realmente ele é base, ele vai ser importante porque ele é um verbo muito versátil, né? Que vai te dar várias oportunidades de frases, de situações para você usar. E é uma coisa muito fácil, assim, muito simples, não tem segredo, né? Então, eu não sei onde é que realmente acontece esse problema. Eu acredito que é bloqueio mesmo. Tem muito... isso aí, não sei, talvez seja uma percepção minha, mas aí fica a dica, né, para os professores de inglês estudarem mais o cérebro humano, estudarem mais os comportamentos de crenças limitantes, de bloqueios, de repente hipnose, hipnoterapia. É verdade mesmo, é verdade. Porque se o professor de inglês virar a chavinha lá dentro, o cara vai ter um resultado fantástico. Então é questão de virar a chavinha. Eu falo isso baseado nos processos de coach. Eu tenho um cara que fica comigo 90 dias comigo. E aí a gente, ao longo desses 90 dias, de vez em quando, a gente pega uma coisa que estava enraizada por 40 anos. E a gente vai lá no botãozinho e vira a chave. Pum, virou a chave, destravou. Então, com certeza o idioma e outras coisas também têm a ver com descobrir qual o mecanismo aqui dentro para o cara entender que... Porque todo mundo fala, e a gente fala, o idioma inglês, ele é mais fácil que o português. É verdade. Ele tem assim, a construção é muito mais simples do que a gramática do português, né? E quando a gente fala em gramática, todo mundo sai correndo e fica desesperado, falando, nossa, essa professora é louca falar de gramática, né? E eu acredito que uma pessoa só é completa se ela tiver as 4 habilidades mais a gramática, né? Não dá pra... porque senão ela é analfabeta, né? Igual em português. Então a pessoa sabe falar, mas não sabe escrever, não sabe ler, não sabe interpretar, né? E em inglês é a mesma coisa. E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, a gramática do inglês, ela é muito mais enxuta. Então, a substituição ali é muito simples, né? Se você pegar, por exemplo, qualquer frase no passado, você pode fazer a mesma frase mudando qualquer sujeito. Então, pode ser ele, ela, nós, a Maria, o gato, qualquer pessoa, e você tem a mesma frase pronta, né? Então, ela é muito versátil.
O que tem de difícil no inglês, que é difícil mesmo, é porque nós temos, se eu não me engano, são 6 sons, são 6 não, são 7 sons de vogal em português, né? Que são as 5 vogais, mais o E e o O. Sim. Então, são sete sons de vogais. Sim. E em inglês, se eu não me engano, são 14 sons de vogais. Então, aí a gente pega um pouquinho aí nisso. Enrola a língua aí um pouquinho. Enrola a língua. Mas até aí, dificilmente isso vai te impedir de conversar, isso dificilmente vai te impedir de se comunicar, não é? Porque tudo depende de um contexto. E se a gente Você pegar nunca aqui o nosso português, olha os dialetos internos que a gente tem no nosso país. Você pega o baiano conversando com o gaúcho, pega o manauara conversando com o paulista, o carioca com o cearense. E a gente já não se entende já aqui dentro mesmo, né? Verdade. Com o sotaque, com a pronúncia, com as palavras, né, que são específicas de cada região. E aí as pessoas, eu recebo muito currículo para avaliação, Vivi, e eu acho engraçado, eu não sei de onde as pessoas tiram isso. No campo idioma, a pessoa coloca lá inglês, né, inglês básico, avançado, intermediário. Aí coloca lá português avançado, né? Eu acho comum. Não, nunca vi isso. Eu acho comum colocar o português avançado no currículo de um brasileiro que vai entregar para uma empresa no Brasil. Aí eu pergunto assim, eu fico pensando, se eu aplicasse um teste, será realmente que o seu português seria avançado? Dificilmente nós chegaremos aí no nível intermediário com classe no nosso português. É verdade, né? É verdade. É. E é interessante até você falar isso, Scott, de currículo, né? Puxando outro gancho agora, porque tem muita gente que coloca lá, por exemplo, no currículo, inglês avançado, não sei. E aí é filtrado ali e acaba passando vergonha, né? Então eu acho que a gente tem que ser bem sincero no currículo, na hora da entrevista. Quanto que eu sei mesmo? O que que eu... A gente fala muito isso, Vivi. Você estava aqui naquele treinamento em São Paulo com a gente fala muito isso. Que quando a gente... Porque existe sim o nível de idioma que você foi aplicado por uma escola, por um professor, você determinou que aquele aluno está no nível X. Ok. Intelectualmente, tecnicamente, gramaticalmente, ele está no nível avançado. Só que na hora de uma entrevista sob pressão, emocionalmente, ele desce o nível. Porque ele se cobra muito. Então, esse avançado já cai para um nível intermediário. Quando ele declara que ele tem um nível intermediário, e a hora que o professor começa a fazer a entrevista com ele, e ele supera a expectativa desse professor, ele ganha pontos. Verdade. Agora, se ele entra direto com o avançado, esse professor já entra direto com os 2 pés no peito, e emocionalmente ele trava, porque todo mundo trava, e ele regride. E aí ele fica devendo. É por isso que a gente ouve muita gente falar que a pessoa tem 3 idiomas e foi para uma entrevista e foi reprovada. Porque emocionalmente ela desceu o nível. Exatamente. E é o que acontece, por exemplo, nas entrevistas na Emirates. Exatamente. Porque a pessoa que está lá, ela sabe que o nível de inglês dela tem que ser alto. Então, quem está lá é porque fala inglês. Mas muitas vezes a pessoa fica tão nervosa, exatamente o que você falou, né? Não virou a chave ali de ter esse controle emocional, de ter o controle emocional mesmo, né? O self-control ali, para poder responder com calma. E aí, é até interessante a gente falar sobre isso, porque se eu sou uma recrutadora e a pessoa já travou ali naquele momento, numa situação de pressão, então ela provavelmente eu não vou poder contratar aquela pessoa porque numa situação de pressão dentro do avião, ela vai me dar problema. A probabilidade dela dar problema é grande. Então, se eu tenho uma oferta tão grande de candidatos hoje, simplesmente eu passo você para trás e pego o próximo. E é simples assim, né? Um processo. Assim. Mas sabe uma coisa que é legal, Vivi? Eu pratico o curso de banco e seleção há 12 anos, né? Aquela turma que você foi, devia ter sido turma 200 e lá vai para os 200 é alguma coisa, alguma coisa. Já estou na 302, né? Uau! Se não fosse a pandemia, estava chegando a 320 já. Mas eu tenho reparado nos últimos 4 anos, aumentou bastante o nível de pessoas que têm idioma. As pessoas estão procurando. Porque quando antigamente, a cada 20 alunos, somente 2 ou 3 falavam inglês.
Cada 20 Uhum. alunos agora, eu tenho uns 15 que aceitam fazer a simulação do inglês. Então, Legal. existiu sim uma conscientização da necessidade de aprender o idioma. E por isso uma demanda Uhum. tão grande, e é por isso tantos profissionais como você estão aí no mercado, porque o aluno tem que gostar também do professor, tem que gostar da Ah, metodologia. com Se eu certeza. não gostar da metodologia, se eu não gostar do professor, não vai entrar na É minha cabeça. verdade. Tanto que nós, por exemplo, o Sacha, a gente. Nós somos Mas vocês concorrentes. Não, nós trocam não somos muito. concorrentes. Não, nós somos ajudadores, na verdade, porque um contribui com o outro. Porque o aluno, realmente, o que você disse, o aluno tem que se identificar com você. Porque a partir do momento que ele se identifica com o professor, ele vai aprender muito mais rápido, né? Exatamente. Então, pode ser que, por exemplo, o meu jeito não agrade alguns alunos, enquanto o jeito dele agrade Exatamente. É por isso que as tem uma pessoas. oferta Então, tão grande, como eu também na parte de processo isso, seletivo. Eu tenho lá meus milhares de seguidores e tem gente que não gosta do meu estilo e vai pro fulano, sim, pro Beltrano, e não tem problema claro, nenhum, né? Porque o sol não nasceu exatamente. para todo mundo e também a gente não dá conta de atender todo mundo também. É verdade, tem razão. E a gente trabalha, o que eu vejo é que a gente trabalha realmente pelo bem do outro e não, só quero ver o meu lado, então deixa eu agarrar todo mundo para mim. Não é isso mesmo, né? Não. E De também não fato. tem um profissional assim, ele não tem perenidade, ele não dura, ele É, não permanece por anos, né, a fio trabalhando, né? Você já é estaria verdade. 3 anos na luta aí, né? Scott, eu vou pegar aqui uma mensagem que é a moça falando da Irlanda, que ela mora lá há quase 2 anos e mesmo assim é insegura para falar com pessoas fora Legal, do ciclo dela, legal, legal. né? Então, eu acho que isso é até bem interessante para a gente comentar, porque, primeiro, tem muita gente que mora. Eu tenho uma vizinha que morou 18 anos na Inglaterra e ela não fala inglês. Jesus Cristo. Ela arranha inglês. 18 Por quê? anos. 18 anos. Primeiro, o ciclo de amizades que você tem. Então, se você só tem amigos brasileiros, se você mora no exterior, né? Não sei se é o caso dessa moça que está aqui falando sobre a Irlanda. Mas se você só tem amigos brasileiros, por exemplo, e eu vejo que eu estou de mudança para o Canadá, eu preciso dos brasileiros. Eu já tenho meus amigos lá brasileiros, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter, sim, os amigos brasileiros. Mas se você se fecha só nesse grupo, Você perde. você se acomoda. Primeira coisa, você se acomoda, porque as pessoas vão fazer a ponte para você. Bom, Ai, deixa eu falar com o fulano. Eu vou ali no mercado. Você pode comigo? Não sei o que, faz comigo, né? Então tem isso também. Agora, a pessoa tem que se arriscar, tem que ir no mercado, tem que ir na padaria, tem que falar. E é o que a gente falou aqui antes. A pessoa nativa não vai te criticar, ela vai te ajudar. Então, coloque o seu inglês para falar. Mas eu falo tudo errado, não tem problema. Uma hora vai sair e você não, vai e conseguir. assim, você há de concordar comigo. A gente veio no mundo como? Como é que a gente nasceu? Pelado, banguelo, né? E sem saber nada, Exatamente. com HD zerado. Não tinha Exatamente. idioma nenhum Exatamente. instalado no nosso programa, certo? Beleza. Exatamente. Aí a gente ficou por uns 2 anos, pelo menos, ouvindo falar. Ouvimos, Uhum. não falava nada, só chorava. Sim. Ouvia. Começou a balbuciar algumas palavrinhas, efeito papagaio. E fala, alguém corrige, junta uma, junta com a outra, sai uma palavrinha inteira. E a gente só foi ser alfabetizado com gramática, leitura e escrita com 7 anos. Na verdade, mais, né? Porque Não, com 6, 7 anos até mais, até mais. Mas princípio de gramática, leitura e escrita, verdade. lá com 7 anos. Então eu passei 7 anos da minha Exatamente. vida ouvindo, para depois Uhum. aprender o que eu estava ouvindo. E aí as pessoas Uhum. já querem, em um mês, sair falando, lendo, escrevendo com gramática. É um processo de muito mais ouvido. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quanto que isso Uhum. aqui importa? Até porque a gente tem Sim. duas. Então a gente tem Uhum. duas dessa e uma dessa. Qual a É. importância dessa combinação, Vivi? Sim, extremamente importante. Essa questão, em inglês a gente chama de input e output, né? Então, tudo que você recebe é input, né? Então, o input são duas. O listening, que é a audição, e o reading. Então, quando você lê ou você ouve, você está recebendo input. Então, você está recebendo informação. E aí,
E o output são as duas outras habilidades, que é o speaking, que é que você devolve falando, ou writing, que é o escrevendo. Então, essas quatro situações. E aí, por exemplo, o listening. É extremamente importante você ouvir todos os dias. Então, assim, inglês é criar hábito. Eu tenho uma aluna de 13 anos que ela coloca todo mundo no chinelo, inclusive eu, porque ela acabou de ler O Poder do Hábito. E ela falou assim, eu coloco em prática o poder do hábito nos meus estudos de inglês, de ciências, de tudo. Ela é realmente à parte. E aí, o que ela me lembra sobre isso? Exatamente sobre isso. Exatamente. O poder do hábito. Então, inglês é hábito. Então, a partir do momento que você coloca no seu dia a dia, ele vai ser como tomar banho. Então, todo dia, os meus alunos que estão aqui na live podem confirmar isso, eu mando listening. Então, o que são os listenings? Eu mando um vídeo, um texto, uma gravação, perdão, e aí um texto para acompanhar, porque eu acho que é importante também o aluno associar o que está falando ali com aquele texto, e depois alguma atividade para ser feita, perguntas e tal. Mas todos os dias. Então, por quê? E aí você pode substituir também por música, porque eu aprendi italiano, antes de eu ir para a faculdade, eu fiz um curso de italiano pelo estado de São Paulo, que era um curso gratuito, muito bacana, e eu aprendi italiano com música. A minha professora ensinou todo o curso pra gente com música. Olha aí, que legal. Tanto que hoje, quando eu lembro, como eu não pratico muito, muita coisa eu já esqueci. E aí, quando eu quero lembrar uma palavra, eu falo, como é que era mesmo naquela música? Eu canto a música e me lembro. Isso. Associação. Associação. Associativo. Exatamente. E o listening é extremamente importante. É por isso, Vivi, que as pessoas falam assim, mas se eu for lá para fora, se eu fizer um intercâmbio, eu vou aprender mais rápido. Não é questão de ir lá fora, porque eu tive experiência agora, um ano atrás eu tive na África do Sul e fiz um mês de intercâmbio para aumentar ainda mais a minha qualidade do idioma. Ai, que lugar lindo! Eu quero morar lá. Maravilhoso, cara. Eu tô com saudade. Maravilhoso. Lá é maravilhoso, magnífico. E aí, assim, o processo de 30 dias que eu fiquei dentro da escola, durante as primeiras 4 horas era gramática. Coisa que você pode ver aqui também. Aonde eu treinava? No restaurante, no bar, nos pontos turísticos, conversando com as pessoas, puxando conversa. E você tá vendo a TV, ouvindo rádio, falando na rua. Então, você fica ali, tirando 6 horas que você dorme, você fica 18 horas imersos naquele áudio. Ou seja, aqui no Brasil, quanto mais áudio você colocar para dentro da sua cabeça, mais rápido você vai acelerar o processo. Porque aquilo que eu fiz em 30 dias, aqui 1 hora por dia, vai levar 3 anos. Exatamente, exatamente. E olha só, que interessante. Porque hoje em dia nós temos a TV a cabo, que quase todo mundo tem acesso, né? Poucas pessoas não têm. E durante a pandemia, especialmente, vários canais que são fechados foram abertos. Então, por exemplo, tem algumas séries que são liberadas na TV mesmo, ou na Netflix, que hoje todo mundo tem. E você pode fazer esse processo de ouvir ouvindo sua série. Como? Como é que eu sugiro? Então, por exemplo, você pode fazer de 2 maneiras ou até de 3, né? Você pode colocar o áudio lá, mas assim, você tem que fazer com um propósito, né? Focar, então, o que eu sugiro? Exatamente. Então, você pode assistir a sua série favorita por prazer. Eu assisti, já sei o episódio e tal. Você pode pegar um trecho, você não precisa assistir a série inteira para você ficar cansado mentalmente, porque isso também não vai ajudar. Mas sim você pegar um trecho daquela série, daquele pedaço que você gostou, por exemplo, e aí você treina. Você pode até colocar em inglês com a legenda em português, depois você coloca em inglês com a legenda em inglês, com esse propósito. Então, assim, nós temos várias ferramentas hoje, e dizer que, por exemplo, eu não faço inglês porque eu não tenho dinheiro. Não é mais desculpa. Não existe, né? isso. Primeiro, não existe hoje. Não existe isso. Nada, na verdade, nada, Vivi. Hoje, com o celular, olha aqui a gente, ó. A gente está aqui, ó. Então, assim, não existe nada. Se você tem acesso a uma internet, eu vejo hoje pessoas que... Eu tive alunos, Vivi, que ele não tinha nem Wi-Fi em casa, ele pegava no horário de almoço dele, ele ia para a biblioteca pública, usava o Wi-Fi da biblioteca, baixava todas as aulas que eu tinha mandado para ele, e ele se destacou. Então, quem mais tem dificuldade é quem mais tem resultado. Quem mais tem facilidade é quem mais é preguiçoso, em linhas gerais.
É verdade. E aí a gente tem várias ferramentas hoje em dia disponíveis, né, na própria internet, de estudo. Eu estou estudando francês sozinha, de graça. Então, porque assim, eu preciso falar francês. E eu vejo que se eu até comprei um curso, na verdade, para me ajudar em alguns detalhes, mas onde mais eu estou aprendendo, de fato, é com alguns professores que eu me identifiquei depois até que eu tinha comprado o curso. Olha isso. Então, isso é interessante. Então, eu estou aprendendo com a pessoa ali que está oferecendo o curso gratuitamente, né? Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é se organizar. Então, a primeira coisa é a organização. E agora, nesse tempo de pandemia, eu vi que nós estamos em casa, e muita gente falando, eu não sei o que eu vou fazer, eu tô Vivi, as perdida e tal. pessoas reclamavam que não tinha tempo. Agora elas estão tendo tempo e estão se enrolando do mesmo jeito. É questão de consciência, de planejamento, de organização. A gente fez há umas 2 semanas atrás, uma semana inteira, que foi a Semana da Produtividade, aonde as pessoas começou 200 na segunda-feira, quando chegou na sexta acabou 50. Então, quer dizer, não é falta de ter conteúdo, não é falta de... É falta de propósito, de clareza, de saber o que quer, de focar. Eu vejo as pessoas, muitas delas hoje, talvez agora não, mas elas gastam 2 horas para ir da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Todo dia 4 horas desperdiçadas, que elas podiam estar ouvindo inglês. Verdade, eu Vai lendo embora, alguma Vivi. O coisa. tempo está passando, ano após ano, Tá ano após passando. ano. Tá passando mesmo. E aí, essa questão tá totalmente relacionada à disciplina, né? Isso. Porque nós temos que, porque assim, muita gente fala, eu preciso ter alguém me cobrando o tempo inteiro. Então, seja você o seu próprio cobrador, né? Para você ter essa disciplina de você falar, não, das 2 às 3, ou das 9 às 10, ou das 6 da manhã às 7, eu vou fazer isso. Existe uma ferramentinha de coach que a gente estabelece para a gente criar disciplina pelo amor ou pela dor. Vou contribuir aqui e vou deixar essa dica. Você pode implantar com seus alunos. Estabelece um contrato com seus alunos, aonde eles vão definir quantas horas eles querem ouvir ou estudar de idioma por dia. Vai partir deles. Uma vez que eles estabelecerem, eles vão criar uma espécie de um padrinho, uma madrinha, aonde eles vão escolher alguém que vai compartilhar essa meta, ele vai cobrar essa meta dessa pessoa, e por um período fechado de 30 dias, essa pessoa vai ter que estipular um presente para ela se dar para ela mesma, caso ela cumpra essa meta, e ela tem que ser provada, ou também ela vai estabelecer um castigo que ela vai ter que pagar, e tem que ser em dinheiro, porque a única forma de você fazer o ser humano aprender uma lição é pagando para alguém. Sim, então imagine que você vai ser minha madrinha, Vivi. E eu vou estabelecer com você que eu vou ouvir inglês todo dia por 45 minutos. Esse é o meu desafio. Em 30 dias, eu provar para você que eu ouvi 45 minutos nos 30 dias, eu vou me dar um presente. Eu vou comprar uma jaqueta de jeans que eu quero muito, por exemplo, que custa R$300. Só que se eu falhar com o meu compromisso, eu vou depositar na sua conta o valor dessa jaqueta de jeans. Eu vou te pagar. Gostei! Essa ferramenta funciona, Vivi. Funciona. Legal. É pelo amor e pela dor. É o castigo e o presente. O presente eu me dou e o castigo eu pago para alguém. Eu vou implantar isso aí na minha casa, viu? Gostei dessa ideia. Implanta que dá certo. Muito bom, muito bom. Bem legal. Porque é exatamente isso, né? A gente, às vezes a pessoa precisa de alguém, ela fica na dependência de alguém cobrar para poder fazer. É muito maluco, porque são muletas, né? A gente tem a mentoria, por exemplo, eu tenho a minha mentoria diária. Durante 30 dias, eu mando os exercícios organizadinho no telefone do cara. Ele só tem o trabalho de abrir e fazer. De 100 alunos que começa, acaba 20 no final. Então, quer dizer, com todas as técnicas de coach, com todas as ferramentas, com castigo, o ser humano por si só, ele vai caindo. É o efeito natural, é o efeito peneira. Não é todo mundo que vai chegar lá. Por que que não é todo mundo? Porque a gente é pessimista? Não. É uma constatação. Quem vai vencer? Os dedicados, os disciplinados, os fortes.
Isso acontece no mundo de inglês também. Sim, acontece em todos os lugares, né? E aí, até eu acredito que várias pessoas que estão aqui na live são comissários ou querem ser comissários, né? E eu acho que é até interessante a gente provocar essa questão do estudo, né? Que pode ser de inglês, pode ser de espanhol, pode ser mesmo como melhorar numa entrevista, o que quer que seja, na questão do estudo mesmo, ou para estudar para a ANAC, porque eu ainda não tenho, eu vou estudar, eu vou me focar nisso, como uma disciplina, porque quando você entra na aviação, você tem que ser extremamente disciplinado. Sim. Você tem vários checklists para fazer dentro do avião, por exemplo, que você não pode deixar de fazer. Isso é uma disciplina. E se você deixar de fazer e acontecer qualquer coisa, você vai ser responsável. Exatamente, né? Então, uma coisa está totalmente ligada à outra. Às vezes a gente fala, não, eu não estudo inglês, mas não é porque inglês é chato, não gosto de inglês. É incongruente, né? Eu querer ter uma profissão que exige disciplina e eu não ser disciplinado. É incongruente, não combina. É por isso que muita gente não consegue o resultado, porque internamente ele não tem os atributos que a carreira precisa. E na hora de uma entrevista, os recrutadores são macaco velho, percebem isso em poucas palavras. Verdade. E puxando agora essa questão da disciplina do inglês e tal, a pessoa que vai participar de uma seleção precisa muito mais estar focada, na verdade, no dia a dia, na vida real mesmo, no cotidiano, como é que vai ser cada voo, do que só na entrevista. Né? Porque muita gente só se prepara, eu vou me preparar para a entrevista, com o inglês, né? Eu tô falando especificamente disso. Então, eu vou decorar. Decoradas. Eu vou decorar o que eu vou responder e passo e pronto. Mas aí você fica parado naquele lugar, né? E a oportunidade de você crescer dentro da própria companhia ou mudar de uma outra companhia internacional que de repente você quer. Tem gente que não quer. E hoje mas não tem gente mais. Hoje não existe mais isso. Hoje os entrevistadores das empresas aéreas hoje já pegaram essa falcatrua, essa moleza, de né? decorar, né? Ou você vai falar comumente mesmo, ou não. Sim. Vivi? Até por isso que tem essa questão da descrição, né? Eu acho que essa descrição de imagem, melhor invenção. É para isso, né? Melhor invenção. E eu fico imaginando o cara que está aprendendo inglês, ele andando na rua, dirigindo, ele olhando para as coisas e ele fazendo essas descrições na cabeça dele, né? Sabe como que eu decorei alfabeto fonético? Quando eu comecei a trabalhar na aviação há 25 anos atrás, lendo placa de carro. Eu morava em São Bernardo, eu tinha que ir até Congonhas, eram quase 40 minutos dirigindo todo dia para ir e para volta. A gente está olhando placa de carro na frente o tempo inteiro. Foi assim que eu fui decorar o alfabeto fonético. Então, cada um vai descobrir o seu mecanismo. Mas ontem nós encerramos a nossa live, a gente também já está quase aqui na nossa, falando uma coisa aqui. Primeiro, planejamento naquilo que você quer. Exatamente. Estudar sempre para o resto da vida. E ser apaixonado por aquilo que faz. E aí uma coisa que você tem isso, você hoje é apaixonado, eu vejo os alunos que vêm de você, que falam de você, hoje você representa isso. Você é apaixonada em transmitir o seu conhecimento, que é o inglês. Eu queria que você sou apaixonada mesmo. Falasse um pouco do seu trabalho e deixasse uma mensagem para eles aqui, para eles poderem também te procurar, entender mais do seu trabalho. Claro. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de fazer a live aqui, foi bem legal, bem gostoso, que a gente possa conversar mais vezes, né, Scott? Porque a nossa vida é muito corrida, mas é muito bom. Então, eu tenho um curso online, né? Hoje eu tenho um curso online que atende os alunos do básico ao avançado e que qualquer pessoa pode fazer, né? Ele foi programado para adultos, mas eu tenho algumas meninas, são meninas mesmo, e que funciona muito bem e cada vez eu fico mais surpresa com os resultados, né? Então, eu fico bem feliz com isso. Eu tenho uma parceria com uma escola na África do Sul, que é a Kurus English. Legal. Kurus School English. Kurus English School. Enrolei tudo aqui. Que eles, alguns alunos foram fazer intercâmbio lá o ano passado, então foi bem legal também. E
Esse ano já mudou tudo, né? Porque a gente teve que mudar os planos todos, né? Mas tudo bem. E eu estou programando, na verdade, um curso. Eu tenho eu trabalho com os alunos que para seleções, com a preparação do inglês, né? Trabalho com eles essa questão de descrição de imagens, como se preparar para as perguntas variadas e tal. E eu estou preparando um curso online também só para comissários. Legal. Mas aí para pessoas que já falam, Sim. na verdade. Um upgrade. Né? Isso mesmo. Então seria um a mais mesmo. Mas ele ainda não está pronto. Eu queria já ter terminado, mas ele ainda não está pronto Tá ainda. no forno, mas assim tá no forno. Tá no forno. Assim que ele tiver, eu aviso, porque Avisa vai ser pra bem gente legal. Divulgar. Avisa pra gente divulgar. Com certeza. Como que a galera te acha? Ó, eu estou no @English2You aqui no Insta. Deixa eu até colocar aqui, anotar aqui, né? Porque, embora esteja meu nome. Tem canal do YouTube, Vi? Tem, English2You também. English2You. O mesmo nome. English2You. Só você colocar lá English2You que você me acha. Isso. Tem o blog também. Legal, tá? legal. Aí, ó, e tem os books lá no próprio blog, lá no site, tem um acesso para os e-books. Então, a pessoa pode baixar. Vai ser bem... Eles são gratuitos, legal, tá? Então, pode baixar e aproveitar. Tá bom? E aí, a mensagem final para essa galera aí, continuar animada, continuar estudando. Tá, verdade, esqueci. Bom, olha só. Mensagem aqui para todo mundo que está na live, para quem vai assistir depois. Primeira coisa, não desistir, né? Se manter firme. Às vezes as circunstâncias tiram a gente do foco, mas circunstâncias são só circunstâncias. Eu acredito muito em Deus. Eu acho que Deus tem um plano muito maior para nós e é nele que a gente tem que confiar, porque as circunstâncias passam, mas eles se mantêm. Então, essa é a primeira coisa. Então, essa parte de, eu vou desistir porque a pandemia tá agora, não tem mais chamada nas companhias, vai passar também. E eu acredito que vai ter um boom depois. Porque várias pessoas, na verdade... Sempre tem. Sempre tem. Né? Então, sempre depois da tempestade vem a bonança. Várias crises e sempre tem um boom. Sim, sempre tem um boom. Então, eu acredito, sim, que tudo que ficou parado nesse tempo foi um tempo de renovo, na verdade. Então, a gente vê com bons olhos isso. Que nós, na verdade, muita gente reclamou, mas nós ganhamos um tempo precioso. Né? Eu, por exemplo, ganhei um tempo precioso. Ganhei um tempo precioso com a minha família, porque eu não sei se você sabe, Scott, mas eu estava embarcando para o Canadá dia 6 de abril. Nossa. E com essa pandemia, as fronteiras foram fechadas, nós ficamos aqui. Então, nós tivemos mais oportunidade de curtir os nossos pais, os nossos irmãos, sobrinhos, né? Até meu filho mesmo que vai ficar, enquanto nós vamos, ele vai ficar por aqui. Então, para mim, foi um presente, na verdade, nós ganhamos tempo. E eu ganhei tempo para concluir projetos que estavam um pouco adormecidos, para começar outros, e para amadurecer, na verdade, coisas que às vezes a gente ia deixando de lado. Então, aproveite esse tempo, a gente ainda vai ter mais uns dias aí, eu acredito ainda, né? Pelo menos aqui em São Paulo eu vi hoje que é até dia 28 de junho. Então, a gente ainda tem mais uns dias, vai empurrando. Vai até setembro, então, amiga. Relaxa, vai até setembro. E aí você fala assim, mas eu não tenho muito tempo, mas tem 10 minutos, aproveite os 10 minutos. Né? Então, às vezes a gente fala, eu não tenho meia hora para estudar, mas eu gastei 45 minutos vendo o Facebook lá de alguém, que eu nem conheço direito, ou vendo uma fofoca, não sei. Curtindo a vida dos outros, né? Pois é. Então, enquanto os outros estão fazendo, você está só assistindo. Então, que a gente seja realmente protagonista da nossa história, faça o que tem que fazer, tome as rédeas da nossa vida, né? Tomar rédea mesmo. Isso. E ir em frente. Exatamente. Para a gente estudar, uma frase de um filme que eu recomendo para todo mundo, chama Mãos Talentosas, né? Onde a mãe fala para o filho, sai de frente da TV e vai estudar, para que um dia as pessoas assistam você na TV. Então fica a dica do filme, foi muito legal. Vivi, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bacana estar Eu que agradeço. Praticamente aí 50 minutos aqui contando a sua história, falando, trocamos. Certamente a gente ajudou alguém aqui nessa live hoje, incentivou. Com certeza, espero que sim, que venha bastante alegria aí para todo mundo, né? É isso que eu desejo.
para que continue. E um abraço bem apertado, virtual, para todo mundo. Eu vou Obrigada, salvar essa live e depois eu mando o link para você colocar no seu canal. Obrigada, Scott. Beijo, um abraço apertado, Beijo viu? no coração, viu? Tchau, tchau. Tchau, beijo Obrigado para a você todos. também. Obrigada, tchau.